Capítulo 9, versículo 27, tema da nossa mensagem nessa manhã: a vida com Cristo, a morte e a eternidade. Quero saudar você que está de forma online, com a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado no nosso coração. Quero convidar você a estar aqui conosco no Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Venha nos fazer uma visita, venha e traga a sua família. 9:27. E assim, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa mensagem que será ministrada. Temos a certeza, Pai, que ela vem de encontro aos nossos anseios, vem de encontro às nossas necessidades, vem falar ao nosso coração. Ensina-nos, fortalece-nos, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, já declarando esse domingo um domingo abençoado, um domingo vitorioso, em nome de Jesus. E quantos creem e recebem, digam amém. Muito bem, a morte não é um tema muito popular a ser abordado. Se você olhar, poucas as igrejas, ou nenhuma, exceto o nosso ministério, fala sobre esse assunto, né? Porque as pessoas têm medo e tal, mas aí exatamente aí está o diferencial de falarmos desse assunto. E quando nós falamos da morte, nós nos lembramos do nosso Senhor, que passou pela morte, né? Mas ele nos deixa um exemplo, ele nos mostra algo diferente. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, né? E está nos esperando, porque ele mesmo disse que iria preparar lugar. Então, se ele foi preparar lugar, é porque nós vamos estar com ele. Vai chegar o dia que vamos passar pela morte, mas também estaremos com o Pai. Vamos estar junto com ele. Então, todos os dias nós passamos pela morte. Muitas das vezes através de livramentos, outras das vezes por pessoas que conhecemos, que chegam a notícia que partiram, e isso nos leva a ficarmos tristes, chateados, mas todos os dias nós passamos pela morte. A diferença é como passamos. Não podemos escolher evitá-la, mas podemos estar seguros quanto ao nosso destino após ela. Eu falei aqui, um grande líder, um dia perguntado para onde ele iria depois que morrer, ele falou: não sei. E quando você pergunta a cada um de nós vamos para o céu. Isso aí, por fé, nós cremos e lá já estamos. Quando chegar a nossa hora, nós vamos estar com o nosso Pai, com os nossos entes queridos que já partiram. Nós vamos morar no céu. Nós temos lá a nossa morada celestial. E o Senhor mesmo disse: eu estou indo preparar lugar. Então, nós sabemos o nosso destino. Nós temos certeza, nós estamos seguros quanto ao nosso destino. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E para quem está em Cristo, a morte não é o fim. Você vê, muitas das vezes, eu já tive a oportunidade de observar em alguns sepultamentos, quando a pessoa não tem essa certeza, é um desespero. Quando a família não tem essa certeza, é um desespero. Ninguém chora. Claro, chora. Todo mundo chora de saudade. Estamos saudosos. Partiu, não vamos mais ver. Mas não por desespero. Meu Deus, para onde foi? Como foi? Por que foi? Sabe? Não, as pessoas... partiu, estamos chorosos, mas tem louvor, no fundo tem uma alegria. Porque sabe para onde foi. E sabe que aquela separação é por um breve tempo. Nós não vamos ter contato por um breve tempo.
breve estaremos todos juntos. Né? Então, a morte é apenas uma porta que se abre para a eternidade. Para nós cristãos, a Bíblia nos dá uma certeza maravilhosa, que no final dos nossos dias estaremos com Cristo vivendo a eternidade. Né? Pessoal, a pastora Ana, por exemplo, fala que quando chegar no céu, ela quer sentar à mesa com o papai e comer lá croissant, né? Um café eternamente melhor, que vai ser muito, muito, muito melhor do que o que fazemos aqui todo o primeiro domingo do mês. Então, outros falam, eu vou andar em ruas de ouro. Quando você fala assim, não, eu quero tomar café com o papai, eu vou andar em ruas de ouro, vou morar em mansões celestiais, isso quer dizer o quê? Você tem certeza para onde você vai. Claro, ninguém quer ir embora agora. Todos nós temos alvos, temos sonhos, queremos alcançar. Eu às vezes brinco com a Manu. Manu, minha meta passou os seus 15 anos. Não, Manu, pode ficar tranquilo. A promessa que eu tenho é que eu ainda vou ver os filhos dos meus filhos. Mas, por favor, não tente casar agora, você está nova, faça seus 15 anos, estude. Né? Quando chegar o momento certo. Então, nós precisamos... pastor, você tem certeza disso? Bom, se é uma promessa, eu creio. Se alguém chegou perto de mim e me falou, eu creio. Se Deus falou, me deu algumas orientações com relação à vida, eu creio. Porque se eu não crer, o que eu estou fazendo aqui? Passando para vocês essa mensagem. Então eu creio. A fé é o quê? A fé é a certeza de coisas que se espera, é convicção. Eu sou convicto, quando aqui não estiver, eu estarei com o Pai. Mas também sei que vou ser longevo. Eu tenho ainda muito tempo, eu brinco aí tudo, mas eu tenho muito tempo ainda, porque tem muita coisa ainda a ser feita. E quando eu falo sempre, quando eu subo ao altar para pregar a palavra, eu não venho aqui por esporte, às vezes eu comento com o pastor Ana, olha, tem hora que eu fico chateado, porque por causa dos afazeres secular, às vezes eu fico com o tempo apertado, e aí eu tento tirar essa diferença, acordando mais cedo, ou dormindo um pouco mais tarde, mas sempre procurando, porque eu faço com carinho. Vocês podem até, mas você replica as mensagens da sede, claro, faz parte. Eu acho que se você segue uma liderança, então você acompanha essa liderança. Mas não quer dizer com isso que eu pego a mensagem, passo para cá e não, eu tenho que olhar, eu vou ler, eu vou estudar, eu quero entender. Porque eu preciso chegar aqui e eu não vou ficar lá falando como o apóstolo fala. Eu coloco o meu jeito, é como ele diz, eu dou a churrasqueira e dou o carvão, vocês que toquem fogo. Então não é uma brincadeira, não é vir para cá brincar, não. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com seriedade. Então, para você fazer com seriedade, você tem que ter certeza das coisas que você faz. E essa certeza tem que estar no teu coração. Bom, eu estou aqui, eu tenho uma promessa, tá, mas quando eu não estiver mais aqui? Eu estou no Pai. Eu vou ser recebido pelo Pai. E eu quero poder chegar lá e, assim como a pastora quer tomar lá o seu café, eu quero poder receber o abraço e ouvir aquela frase, bem-vindo, bendito de meu Pai. Então, nós precisamos ter essa certeza. Por quê? Porque quando chega esse momento, nós vamos passar para lá. Né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz: entretanto, estamos em plena confiança. Quem tem plena confiança vai estar com o Senhor. Amém. Amém. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Me lembro de um pastor amigo nosso, o pastor Joel, ele dizia: eu sinto saudade do céu. Eu sinto saudade do céu. Voltar para casa. Às vezes isso aí é uma confiança. Eu sei para onde eu vou estar lá. Um grande dia. Então, habitar com Cristo é muito melhor do que a nossa situação presente. Isso aí não tenha nem dúvida. Mesmo que isso signifique deixar o corpo.
O apóstolo Paulo mesmo dizia o quê? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque habitar com Cristo é muito melhor. Né? Acabou os corre-corres da vida, acabou as preocupações, o choro porque foi um ente querido, uma enfermidade, e uma falta disso, uma falta... Acabou. Então, habitar com Cristo é muito melhor. E Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23, diz assim, até citei já o versículo 21, quando ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, nós não podemos parar de trabalhar. Na carne, nós não paramos. Seja no secular, seja no espiritual, temos que estar tocando o nosso dia a dia. Né? Já não sei o que hei de escolher. E aí o versículo 23 fala, ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aí você pode dizer assim, pastor, mas isso aí não é um egoísmo, né? Não é um egoísmo, você pode dizer isso. Porque se parte, você deixa os seus entes queridos. Você, para mim é incomparavelmente melhor, para qualquer pessoa é muito melhor estar com Cristo. E é não olhar para trás, porque para trás vão ficar aqueles que vão estar chorando. Então, mas o versículo aqui diz o quê? Ora, de um outro lado, estou constrangido. Ele está constrangido por causa disso. Porque ele tem o desejo de partir. Porque estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está constrangido por isso. Poxa, eu me sinto até mal. Para mim lá é melhor, mas eu vou deixar entes queridos e outros. Mas nós não podemos fugir disso. Isso aí todos nós sabemos que vamos passar por isso. Nós precisamos ter a certeza para onde vamos e com quem estaremos. Então, o Hebreus, lá, o capítulo 9, 27, foi o que nós começamos, diz o quê? Assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem esse negócio de, eu vou morrer, você ora por mim, para Deus perdoar os meus pecados. Não. Você quer preparar a sua vida eterna? Prepare agora em vida. Confesse a Cristo como seu único suficiente Salvador. Viva uma vida cristocêntrica. Entendeu? Caminhe de acordo com a vontade de Cristo. Evite aquilo tudo que não agrada ao Senhor. Evite fazer as coisas erradas. Procure andar de acordo com a vontade de Deus. Procure viver uma vida com Cristo, para você ter a certeza de onde você vai estar. O Daniel ontem estava mostrando lá um louvor para você também, e fala exatamente isso. É você, todo dia, é uma luta constante. Mas que você precisa sempre ter por meta o quê? Bom, quando eu aqui não estiver, eu estou com Cristo. E para mim estar com Cristo, eu preciso ter uma vida correta, equilibrada, aqui na Terra. Nessa passagem nossa aqui, nós somos meros turistas. Nós estamos fazendo uma viagem. Como você quer contar a história da sua viagem? A Gisele trabalha com turismo, com viagens, sabe? Como ela quer ouvir dos seus clientes quando eles voltam de viagem? Foi horrível, o hotel que você me colocou foi péssimo. Não. Ela quer ouvir, foi ótimo, foi maravilhoso. Então, quando nós aqui não estivermos, né, as nossas lembranças têm que ser as melhores possíveis. Como é que vamos ter lembrança? Estou só conjecturando. Entendeu? Então tem que valer a pena você estar aqui. Tem que valer. Não adianta, mas no último instante a pessoa foi lá e confessou a Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia, está no céu, confessou. Mas passou uma vida tribulada, uma vida
confusa, uma vida sabe, de erros e alguns pequenos acertos. E valeu a pena? Valeu a pena isso? Valeu a pena passar esse tempo? Não. Porque que história vai contar? E os que ficaram? O que vão falar? Né? Alguém vai dizer, poxa, meu pai, meu avô, meu tio, meu tataravô era da obra, empenhado, ele fazia isso, ele deixou exemplo, deixou legado, tá ótimo. E o outro? Baixa a cabeça, eu não posso falar a mesma coisa, porque ele era isso, era aquilo. E aí só vem uma lista de coisas horríveis. Então a nossa vida tem que ser correta. Até porque a nossa própria família tem. Não, eu sinto saudade. Por isso, vai contar a história. Então, o Hebreus capítulo 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por quê? É uma porta imediata. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 25. Lucas capítulo 16, do 19 até o 25. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até as cães vinham lamber-lhe as úlceras. Até os cães, perdão. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Esse versículo aqui não quer dizer que você não tem direito à prosperidade. Não quer dizer que você não tenha direito de viver bem. Não é isso. Quer dizer que aonde você coloca o teu coração. Entendeu? Aonde você coloca o teu coração. Ah, eu queria muito uma casa na beira da praia, e assim a pessoa desenha, faz lá aquilo tudo. Ah, mas e quando você receber essa casa? Ah, eu queria um carro top de linha para poder chegar nessa casa e poder passar lá. E quando você tiver esse carro? Aonde vai estar o teu coração? Vai estar na casa, vai estar no carro, ou vai estar no Senhor? Você tem direito, claro que tem. Entendeu? E outra coisa, você pode ter tudo isso, e quando você olhar para o lado, e as pessoas menos favorecidas, como está o seu coração? Ficar aqui, porque vai que eu perco tudo isso. Bom, se por acaso acontecer, saiba que o Senhor te sustenta. O Senhor pegou um povo rico e tirou da escravidão. Porque a palavra de Deus nos fala lá em Gênesis que quando o povo saiu do Egito,
eles saíram ricos, né? Porque as pessoas estavam ouro, estavam vai, some, some daqui. E eles saíram ricos. Mas, aí agora vem uma pergunta. O que adiantou aquela riqueza no meio do deserto? Não tinha mercado. Não tinha lanchonete, não tinha McDonald's, não tinha mercado Guanabara. Tem gente que gosta de ir no Guanabara cedo. Não tinha mercado Guanabara. Depois eu vou querer um dinheirinho aí do Guanabara e do McDonald's. Não tinha posto de gasolina para abastecer os seus carros, até porque estavam caminhando. Mas, o que adiantou aquilo tudo? Aquela riqueza toda, nada. Quem sustentou foi o Senhor. Então eu quero dizer uma coisa: você tem direito à riqueza? Tem. Você tem direito à prosperidade? Tem, até porque a Bíblia diz isso para você. Você tem direito a comer o melhor dessa terra. Mas quem vai manter o teu sustento, a tua vida, é o Senhor Jesus. Porque é Ele que diz: olha, estou contigo todos os dias até a consumação do século. Olha, se você passar pela água, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se você estiver no deserto, eu vou colocar rio no meio do rio. Então, é o Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado. O que acontecia aqui era justamente isso. Aqui, então, o versículo começa: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, bem arrumado, linho finíssimo, e todos os dias ele se regalava esplendidamente. Imagina, a casa deveria ser festa em cima de festa, os melhores vinhos e tal. Mas do lado dele tinha um ser humano que não tinha nada disso. E ele não estava nem aí. Mas acontece que o coração daquele pobre ali, daquele mendigo, estava no Senhor. E o coração daquele homem estava nas riquezas. Se ele tivesse com o coração dele nas riquezas, ele também estava socorrendo lá o irmão que estava ali do lado. E estava todo mundo bem. Agora também tem o outro lado da moeda, nesse versículo. Não adianta você esperar que alguém faça alguma coisa por você quando você morrer. Não adianta. Tem algumas denominações, uma eu conheço, que fala que após morrer a pessoa pode ir lá e se batizar por você, pode ir lá e pedir perdão pelos seus pecados. Não, não. Faça por você em vida. Não adianta mandar rezar a missa de 7, de 30, de 100, de 1 ano. Não precisa, não tem isso. É em vida. É em vida. Você tem que fazer por você. O compromisso seu é contigo. Viva uma vida com Cristo. É. O pastor está falando aqui uma coisa certa. É você crer e confessar. Porque crer que Jesus morreu por você e confessar Ele como o único suficiente Salvador. Entendeu? E viver uma vida com Cristo. Senhor, onde eu posso melhorar, onde eu estou errando, o que eu preciso fazer, e aí você vai caminhar. Por quê? Porque vai chegar o dia, e não tem jeito, esse dia vai chegar, em que a morte vai bater a tua porta. E você vai ser recolhido dessa terra. Então nós precisamos entender tudo isso. E nós temos aqui mais um versículo que nos mostra que o nosso encontro com o Senhor, ele é imediato. Está em Lucas também. Lucas 23, versículo 42, 43. Lucas, capítulo 23, versículo 42, versículo 43. Diz assim: nós vemos aqui a cruz, a passagem da cruz, estamos lá Jesus no meio, um lado lá um blasfemando, e do outro lado o outro falando com o Senhor. Então, vamos aí do 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, isso aí é aquela pessoa que passa por aqui, sabe quem é Cristo, mas não está nem aí. Mas na hora do desespero, e aí a hora do desespero pode ser tarde. E aí ele está ali crucificado e questionando. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo:
nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Está todo mundo ali na mesma sentença, mas um está lá, a soberba tomou conta dele. Tu não é o Cristo? Salva agora, se salva aí, salva a gente também. Então, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou-lhe Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: olha, quando sair daqui você vai ficar aí no meio do caminho, é um momento de preparação, ali algumas pessoas vão acender umas velas para você, outros vão fazer um tipo de ritual, e lá vai ter uma pessoa lá, uns espíritos lá que vão te dar um banho para você subir limpinho. Não. Bora. Hoje ainda você estará comigo no paraíso. Então não tem isso. O negócio de o espírito fica flutuando por ali durante um período. Não, depois que morre fica aí ainda um tempo aí, flutuando, procurando lá se redimir dos seus erros. Para purgatório. Não tem nada disso. É direto com o Pai. Então não espere pelos outros. Faça você. Não espere. Quando eu ficar velho. Você tem certeza que vai ficar velho? Quantas pessoas saíram de casa ontem e não voltaram? Alguns com idade, outros mais novos. Quantos? Então nós não temos certeza de quando vamos partir. Então viva hoje como se hoje fosse o último dia da sua vida. Se você ainda não teve a oportunidade de confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça agora. Faça hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. Então, você não sabe o dia de amanhã. Então, faça hoje. Viva hoje. Então, a morte, ela é apenas uma passagem. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Ontem mesmo nós tivemos na sede da igreja, teve lá o dia da família, nós tivemos a oportunidade de estar lá, muito bom. Mas na volta, no trânsito, tivemos 2 probleminhas. Uma moça lá fez uma loucura lá com o carro, que se eu dou uma guinadazinha de lado, tinha batido. E o outro rapaz lá fez uma doideira lá também, ainda botou o dedo em risco, disse que era, tá bom, amigo, desculpa, segue em paz. O Brasil teve outro, né? O Brasil ainda teve lá um acidente. Então, são livramentos. Então o cara passou lá, ele errou, mas ele botou o dedo lá em risco. Você, tá bom, meu amigo, segue em paz. Amém, tal, foi lá embora. Aí você, não, porque é você, aí você sai, aí ele puxa uma arma, acabou. Precisamos olhar tudo isso, ter cuidado. Para nós aqui, principalmente para nós aqui de Mangaratiba, ir ao Rio e dirigir naquela loucura do trânsito, hoje em dia, morávamos lá, estávamos acostumados, fazia lá as nossas entradas afoitas, mas hoje em dia a gente já fica receoso. Parece que todo mundo ficou louco, só a gente que... Nada, porque aqui é um marasmo, aqui você dirige, raramente você tem engarrafamento aqui em Mangaratiba, muito raro, só em temporada. Então, na estrada. E na estrada, às vezes por dentro, quando eles cortam o caminho, mas agora você vai para lá, então você tem que estar, né? Vamos lá, a morte é uma passagem. Gênesis 35, 18. Ao sair a alma, porque morreu. Vamos lá, vamos dentro do 16 para todo mundo entender. Partiram de Betel, está intitulado o nascimento de Benjamim e morte de Raquel. Partiram de Betel
E havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Ela sofreu ali na hora, né? Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Com certeza, ela não esperava passar por aquela situação. Com certeza, ela esperava que ele saísse, tivesse o filho, e ela fosse cuidar do seu filho. Mas ali encerrou o ciclo dela. Ela teve o bebê e encerrou o ciclo dela. Fez ali a sua passagem da vida para a vida eterna. Você não passa da vida para a morte, você passa para a vida eterna. O teu corpo ele é devolvido ao pó, mas o teu espírito vai estar com o Pai. Né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus e o Deus. É por isso que não concordamos com a cremação. Porque você vai cremar o corpo, vai virar o quê? Cinza. Ah, mas eu vou jogar a cinza no mar. O versículo fala isso. Eu vou lá no Alpes Suíço jogar a cinza. O versículo fala isso. Volte à terra. Ah, pastor, mas e quando bota na gaveta? Você acha que o que some ali dentro, a decomposição, vai para onde? Vai para a terra. De uma forma ou de outra, vai ali canalizar ali pelas... Se você estiver no andar de cima, você ainda vai incomodar os vizinhos de baixo, mas vai. As pessoas têm que entender isso. E o versículo ele é bem claro. O pó volte à terra, como era. Como é que o Senhor nos fez? Ele pegou lá o barro, formou e soprou a vida. Fez Adão. Depois ele da costela do Adão fez a mulher. Mas a mulher veio da onde? Do barro. Porque Adão não era feito de barro. Então pronto. Nós nascemos, voltamos ao pó. O inimigo de nossa alma, ele cria um montão de enganos. Ele fala em segunda chance, uma ilusão. Ele fala de falsas promessas de retorno. Não, você vai voltar, na próxima você vem. Outro dia eu estava até falando sobre isso aqui, eu nunca vi. Toda pessoa que hoje, eu era um faraó, mas agora o cara está lá numa situação complicada. Aí eu já me preocupo, porque onde fica a evolução da espécie, segundo Darwin, né? Onde fica a evolução da espécie? O cara nasceu macaquinho, evoluiu, virou gente. Não é isso não, tá, gente? Nós somos criação de Deus. Estou dando só... Aí o cara vai e acredita na reencarnação. Ele era o faraó, então ele agora teria que ser o quê? O rei dos faraós. A evolução da espécie, não, ele regrediu. Não, mas é porque ele fez muita maldade. Pô, para com isso, gente. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. Isso é ilusão. São falsas promessas de retorno, né? Outra coisa, eu vou ali porque tem lá uma moça lá, uma senhora lá, um senhorzinho lá que ele fala lá até com o meu avô, que já morreu há 300 anos. Você não conhece nem a voz do teu avô, porque você não viu o teu avô. Aí o cara chega lá, meu netinho querido, você vai, a voz do meu avô, você nunca ouviu, gente. Aí a pessoa cai naquele negócio ali. Então, não tem segunda chance, não tem comunicação, não tem nada disso. Partiu, partiu. Fulano partiu, está lá de cima olhando para mim aqui embaixo. Partiu.
partiu. Tem gente que lá na última hora bota lá um bilhetinho no caixão, que é pro cara, o defunto, não esquecer de quando chegar lá em cima, pegar o bilhete e dizer, não, tem que falar pro fulano aqui para dar uma força. Faça por você. Seja você. Prepare você o seu futuro diante do Senhor. Confia na palavra do Senhor. Confessa ao Senhor como teu único e suficiente Salvador. Viva uma vida cristocêntrica, porque não tem segunda chance. Lucas capítulo 16, versículo 26. Lucas capítulo 16, versículo 26. Diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, acabou. Não tem segunda chance. Não, tá bom. E ele ainda continua, né? Aqui ele continua falando. Vamos avançar aqui para você entender o que estava acontecendo. Versículo 27. Então replicou, nós estamos falando dali de Lázaro, do rico e do Lázaro, do Lázaro e do rico lá, isso mesmo, rico lá. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Então ele agora está implorando, pede para ele ir lá e falar com os meus irmãos. Aí o 29 respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Você, hoje, você tem os profetas, você tem os pastores. Procure um lugar sério que pregue a palavra de Deus. Porque até isso você tem que ter cuidado, porque as igrejas viraram um verdadeiro rebuliço. Parece boate hoje em dia. Ah, mas nós precisamos alcançar. O que alcança a pessoa é a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra, porque a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Você conhece a palavra e o Espírito Santo vai falar contigo. Então, preste atenção. Aonde você está semeando a sua vida e semeando a vida da sua família. Procure investigar. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E aí Abraão diz. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda não sai correndo. Ah, é um fantasma, tal, e ó, não vai ouvir mesmo. Volta aqui, rapaz, eu quero te contar. Ah, não! Aí pronto, sai correndo. Desesperado. Então o tempo é hoje. O dia é hoje. A hora é agora. Não deixe que a oportunidade corra das suas mãos. Você vê hoje, dia 12 de outubro, tem uma cidade aqui próxima, aqui em São Paulo, deve estar lotada por uma imagem que conta que apareceu lá o corpo no rio acima e a cabeça no rio abaixo. Agora, as igrejas estão vazias. A igreja que fala Jesus Cristo é o único. Ele veio por mim e por você. Ele deu a vida dele para que hoje nós tenhamos vida. E as igrejas estão vazias. Então, amados, precisamos entender, não adianta, você não tem intercessor. O próprio Cristo falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Não tem intercessor no meio do caminho. Mateus capítulo 25, versículo 46. Mateus capítulo 25, versículo 46, diz assim:
Olha aqui, ó. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vai chegar o dia do grande julgamento. Aqueles que confessaram a Cristo irão para a vida eterna. E aqueles que tiveram a sua vida lá, porque todos vão estar diante do Senhor, vão para onde? Para o castigo eterno. Aí a pergunta nessa manhã é: para onde você quer ir? Né? Lembra do tempo da escola? Tinha lá no cantinho da sala lá o milho. Né? Para onde você quer ir? Você quer ficar quietinho na sua mesa ali, fazendo seu trabalhinho de escola na boa, ou quer ficar ajoelhado no milho? Você escolher a mesma coisa, gente. É uma comparação até para entender, mas é a mesma coisa. Para onde você quer ir? Você quer viver a sua vida eterna, como pai, tranquilo e tal, ou você quer ir para o castigo eterno? E é eterno. Eterno é para sempre. João capítulo 8, versículo 21. João capítulo 8, versículo 21. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Né? Ele mesmo fala ali, ó, no versículo 12, fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então siga o Senhor Jesus. E lá no 21, ainda falando sobre não haver uma segunda chance, ele fala: de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Quem está pecando, quem está errando, quem está fazendo a coisa contrária, não vai. Você tem um manual de vida chamado Bíblia para você seguir. Siga o manual. Siga o manual. Você vai ter a sua vida eterna. Né? O que fazer para poder habitar com o Senhor? Você pode estar perguntando aí agora. O que eu posso fazer para habitar com o Senhor? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim, vamos ler um, para encaixarmos aqui bem no dois. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, o dia é hoje. Né? Talvez você tenha passado por tantas coisas na tua vida. Talvez você já tenha feito tanta coisa. Mas o dia é hoje. Pastor, eu vou morrer? Não estou falando que você vai morrer. Estou falando que o dia da salvação é hoje. É o dia de você confessar a Cristo, é hoje. É o dia de você olhar para você e falar: eu preciso fazer algo bom para mim. E não existe nada melhor do que confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você começar a viver a plenitude do amor dele, porque é ele que cuida de nós todos os dias. É ele que abre porta, é ele que fecha a porta, é ele que te orienta, é ele que te leva aos lugares certos. E se por acaso você está querendo algo e não conseguiu, é porque o Senhor falou: não, não é aqui, ele vai te levar ao lugar certo. Então, amado, confesse a Cristo, confesse a Cristo, confesse a Ele como o teu único e suficiente Salvador, porque Ele vai te socorrer sempre, vai te ajudar sempre, Ele não vai te abandonar, é o melhor caminho, não existe outro caminho. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Diz assim:
Não te glories do dia de amanhã. Amanhã eu vou para ali, amanhã eu vou fazer. Porque não sabes, porque trará a luz. É o que eu falei. Viva hoje. Viva hoje. Viva hoje de acordo com a palavra do Senhor. Viva hoje como se fosse o último dia de sua vida. Viva hoje nos caminhos do Senhor. Sabe? Você pode fazer, o coração do homem faz muitos planos, muitos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, versículo 14. Diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Né? Quem anda aí nas estradas, aí, quem dirige em estrada sabe disso. Então, então, pode que neblina, você entra, às vezes você leva um certo tempo para sair, mas às vezes você passa e logo adiante. Assim é a nossa vida. Estamos como neblina. Aqui estamos e daqui a pouco não estamos mais. O tempo passa rápido e hoje em dia parece que está mais rápido ainda. Parece que hoje em dia 24 horas não tem mais 24 horas. Quando você acorda, daqui a pouco já está na hora de descansar novamente. O dia passa rápido. Né? Então, a nossa segurança ela está em Cristo. É isso que nós precisamos ter, essa certeza. A nossa segurança está em Cristo. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. João 14, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como posso saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, grave bem esse versículo. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor, todos os caminhos levam a Cristo, mas só um caminho te leva a Deus. Jesus Cristo. Se você não confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, você perdeu. Então não posso concluir a frase, que dá um problema. Para nós encerrarmos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo 10 diz assim: Por que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Que ela verdadeiramente, Senhor Deus, tenha penetrado o coração dos teus filhos. Que ela verdadeiramente tenha e esteja fazendo o efeito que por ti já foi determinado. Que as pessoas venham se render a ti, Pai.
Que as pessoas venham entender o que o Senhor tem para cada um. Que as pessoas venham entender que o melhor caminho é estar contigo. Porque há de chegar o dia em que não vamos acordar. Entraremos no sono e estaremos contigo. Que esse dia possa ser glorioso. Que possamos, quando chegar diante de Ti, sermos recebidos. Bem-vindo, bendito de meu Pai. Possamos ser recebidos com alegria, porque cumprimos o que Ele nos orientou. Então, Pai, eu te peço que o Senhor possa estar ministrando o coração dessa pessoa, que está ouvindo essa mensagem, e que ela verdadeiramente possa estar entendendo que o melhor caminho é andar de acordo com a tua vontade. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Quero declarar essa semana que está se iniciando uma semana vitoriosa. Estamos no mês de outubro, com certeza falta pouco tempo aí para virarmos o ano, mas grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor continua ainda diante de nós, o Senhor continua nos orientando, e nós estamos aqui, prontos a aprender e ouvir cada vez mais da Tua palavra. Dá-nos uma semana vitoriosa, dá-nos um domingo de paz. Obrigado por tudo, Pai. Eu te louvo e te agradeço. E que o grande amor de Deus, e a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite sobre a tua vida e no seio de tua família, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem, recebem, digam amém. Dê uma linda salvação para o Senhor. Graças a Deus, nós estamos no Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Graça e paz.